Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero, ao ocupar a tribuna nesta tarde, quando do encaminhamento das matérias, dizer que discordo do encaminhamento aqui trazido pelo deputado que me antecedeu, o deputado Valdec, quanto à forma do encaminhamento das matérias. Uma mensagem trazida a esta casa, ela pode trazer um aspecto positivo e vários aspectos negativos. Ou aspecto positivo, negativo e vários positivos. Aqui cito, por exemplo, a mensagem que trata da majoração da alíquota previdenciária de 11% para 14%. É negativo, nós somos contra. Mas no corpo do projeto traz a oportunidade da gente ampliar de 7,5% para 10% da destinação da receita do Duda para o Rio Previdência. Isso é positivo. No artigo seguinte, traz a possibilidade de nós votarmos para que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas assumam o pagamento da contribuição previdenciária patronal. E isso é positivo. Votar contra isso é votar pela manutenção de privilégios, que nós precisamos, neste momento, discutir e cortar. Então, nessa hora, a gente vota pelo encaminhamento da matéria e lá na questão do mérito, retira aquilo que pune o trabalhador e corta os privilégios que têm que ser cortados. Isso é da essência do Poder Legislativo e faz parte da construção legislativa. Todo o resto é debate político e a gente sabe bem como enfrentá-lo. Quero, senhor presidente, dizer inicialmente que eu venho há 3 anos debatendo aqui nesta casa essa questão do bilhete único, que é uma política que eu tenho chamado de política de privilégios. E quando a matéria vem à pauta, me dá a oportunidade de mais uma vez abordar esse tema. A última vez que aqui abordei foi quando veio a mensagem para reincluir na região metropolitana Tanguá, Itaboraí, Petrópolis, para que estas cidades passassem a ter o benefício do bilhete único. E eu dizia que essa era uma injustiça, porque excluía desta política pública o interior do Estado. Eu venho da cidade de Cabo Frio. A cidade de Cabo Frio é uma cidade polo regional. A linha de ônibus intermunicipal, que sai de Saquarema e vai até Cabo Frio, atendendo Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, é uma linha intermunicipal. Por que o trabalhador, que o cidadão da região dos Lagos, não tem direito ao bilhete único se ele é cidadão do Estado do Rio de Janeiro? Então, o primeiro privilégio criado por ela é que não é uma política de Estado, é uma política da região metropolitana. Mas a base, a composição dos recursos que financiam essa política, ele é tomado de todo cidadão do Estado do Rio de Janeiro, porque o que financia a política do bilhete único é o Fundo de Amparo à Pobreza. E o Fundo de Amparo à Pobreza, ele taxa todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, ele taxa a cadeia produtiva. E a base da cadeia produtiva do Estado do Rio de Janeiro hoje é a indústria de petróleo e gás, é a indústria automobilística. E onde está
a base da indústria de petróleo e gás. Onde está baseada a indústria automobilística? Está na região da Baixada Litorânea, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, no norte e noroeste fluminense. E o polo automotivo está no sul fluminense. Exatamente as regiões que são preteridas da política do bilhete único. Ou seja, o interior do Estado financia um privilégio da região metropolitana. Então, nós precisamos, nesse momento, pautar essa discussão. É preciso, nessa hora, já que aqui falou-se em equidade, já que aqui falou-se em isonomia, já que aqui falou-se muito hoje em princípio da igualdade, em princípios basilares da Constituição Cidadã no Brasil, nós precisamos, nesta hora, pesar esta injustiça que é praticada contra o cidadão do interior do Estado do Rio de Janeiro. E ela, senhor presidente, traz uma incoerência maior ainda, porque quando o Estado acenou com a política do bilhete único, acenou com o objetivo claro de minimizar os danos políticos de um reajuste tarifário na tarifa intermunicipal. Deu com uma mão para tirar com a outra. Deu-se incentivo às empresas de ônibus, tirando lá do Fundo de Amparo à Pobreza, botando recurso público para financiar a política de transporte, e se majorou, acima dos índices inflacionários, a tarifa. Só que esqueceram que, nessa hora, a tarifa lá do interior, intermunicipal, foi majorada com este critério. Então, o interior foi penalizado 2 vezes. Hoje tem uma tarifa intermunicipal pesadíssima, que pesa no bolso do trabalhador, e não tem a política do bilhete único, e pega a sua produção, que vai compor o Fundo de Amparo à Pobreza, para financiar a política de privilégio aqui na região metropolitana. Eu digo privilégio porque não fui eu hoje em que afirmei. Vários deputados que aqui passaram afirmaram que o bilhete único não tem critério. Tem gente que ganha 20 mil reais e tem bilhete único, ganha 15 mil reais e tem bilhete único. Eu atravesso de barca, como faz o deputado Conte, e eu vejo muita gente bem apessoada, bem trajada, tirar do bolso o cartão do bilhete único e atravessar de barca. Mas vejo lá o trabalhador rural sair de São Vicente, Araruama, a pé, vir até o centro de Araruama, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Anda 10, 15 quilômetros a pé. Tem justiça nessa política pública? Ou melhor, tem política pública de Estado nesse modelo? Não tem. Então, nesta direção, eu estou acompanhando a bancada do PDT, que, em algumas emendas, limita uma faixa salarial, e eu quero dizer que a própria FETransport tem na sua base mecanismo, tecnologia, capaz de controlar a emissão dos bilhetes, dos cartões, vou concluir, senhor presidente, pela faixa salarial, porque lá no interior ela já pratica isso em algumas empresas suas, por exemplo, na política subsidiada, lá de R$1, onde quem ganha até uma faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos é que tem um bilhete. Faz lá, faz o cadastro, demonstra a renda e faz o cartão. Então, é possível aplicar isso, essa metodologia, no Estado para a política do bilhete único. E aí a gente cria um teto, e a partir desse teto, universaliza-se a política, aí eu proponho uma emenda, para que o interior, que paga, que ajuda a financiar o bilhete único, possa usufruir do bilhete único, para que seja esta uma política de Estado.
é simples. Se a gente coloca um teto aqui na região metropolitana, vai sobrar recurso para economizar no caixa do Estado e atender a todos aqueles que necessitam em todo o Estado do Rio de Janeiro. Aí sim nós vamos estar praticando justiça, aplicando os princípios da equidade, os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, para poder fazer valer direitos sociais no Estado do Rio de Janeiro. Então eu trago aqui o meu apelo à bancada do interior para que possamos nos unir na defesa deste princípio da valorização da dignidade da pessoa humana, olhando o Estado como um todo, e não apenas como essa vasta região metropolitana, que eu sei bem, aqui está 80% dos votos. Então o critério é eleitoral, não é social. Muito obrigado.